movidos pela eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que... Não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não podemos contemplar com os nossos olhos naturais, isso é eterno. E é nesse lugar que é necessário estar o nosso foco. Quero te convidar então a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que transforma as nossas vidas. É impossível, ó Deus, nós termos um contato com a Tua palavra e não sermos transformados, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ó Deus, a cada momento vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e por isso nós somos transformados a cada momento e adoramos e glorificamos o Senhor por isso. Que a Tua palavra possa encontrar morada nos nossos corações e que nós possamos ser edificados pela Sua palavra, Senhor, e sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus, nos lembrando, ó Deus, que o que nos move não é o natural, o que nos move é o sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Nós somos movidos, ou deveríamos nos lembrar, todos os dias, que nós somos movidos pela eternidade. É muito bom nós entendermos que temos propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida sem razão de ser. Mas nós temos um propósito, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E Deus, Ele sonhou com cada um de nós na eternidade, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele, vivendo plenamente na eternidade com Ele. A eternidade de Deus, ela é diferente, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Então, antes de sermos, Deus sonhava conosco. E agora, o desejo que Ele tem, já desde antes, é que pudéssemos desfrutar da eternidade com Ele. Como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, nós devemos entender que essa terra não é a nossa morada. Essa terra que nós vivemos aqui, ela é transitória. É um tempo onde nós nos preparamos para vivermos aquilo pelo qual nós fomos realmente projetados. É como se nós fôssemos estrangeiros nessa terra, como se nós fôssemos forasteiros, peregrinos, como se nós realmente não pertencêssemos a esse lugar. Porque na realidade, você, quando entrega o seu coração a Jesus, e o Espírito Santo agora habita em você, você se torna um cidadão do céu. E você tem então uma nova casa, uma nova morada. E tudo aquilo que você tem vivido aqui, na realidade, é transitório. Então o nosso olhar, ele precisa estar fixo naquilo que é eterno, naquilo que é invisível. O nosso olhar, os nossos olhos espirituais, eles precisam estar fixos naquilo que não é passageiro, não nas coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, elas vão passar. Como forasteiros, nós não devemos nos encantar com essas coisas e nem trabalhar por essas coisas. É mais ou menos como se você, estando em uma outra nação, aluga uma casa. Por mais confortável que você quer que aquela casa esteja, na realidade você não vai investir grandes recursos, você não vai investir o seu recurso naquele lugar.
Você não vai querer fazer grandes coisas, grandes melhorias, porque no final das contas você pensa, essa casa não pertence a mim. Se você mora aí numa casa de aluguel, você vai lá e pinta a parede, mas às vezes eu, por exemplo, quando vou pintar, eu penso várias vezes, que às vezes eu quero mudar de cor. Aí eu falo, mas quando eu sair eu tenho que voltar à cor original. É muito trabalho, é um investimento muito grande. E esse investimento não é um investimento válido, porque eu não sou dessa casa. Assim tem que ser o pensamento do discípulo de Jesus, do Filho de Deus. Eu não pertenço a esse mundo. Então os meus recursos, eles precisam ser investidos naquilo que é eterno. Os meus recursos precisam ser investidos naquilo que os meus olhos não podem ver. Porque eu não sou um cidadão dessa terra. Eu sou movido pela eternidade. O meu pensamento está na eternidade. E eu entendo que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Se nós ficarmos investindo o nosso tempo, o nosso esforço, estarmos colocando o nosso coração naquilo que não é eterno, vai ser algo eternamente inútil, porque isso tudo vai passar. Lembre-se que eu disse da casa alugada. Por mais que você deixe o ambiente confortável, é necessário um investimento ali para você ter um ambiente confortável, mas na realidade o seu pensamento não está ali, os seus olhos não estão ali, o seu coração não está ali, porque você sabe que é transitório e que todo o investimento naquela casa será inútil, será perdido. Então, na realidade, quando nós investimos, é para que nós possamos viver bem aqui, para que possamos chegar à eternidade, alcançar a eternidade. O fato de você trabalhar aqui, pastor, o trabalho então é inútil, é eternamente inútil. Meus irmãos, eu vou dizer que o trabalho ele é importante, porque é o trabalho que te sustenta. É com o trabalho, é com o seu suor que você sustenta a obra de Deus. É com o seu suor que você abençoa pessoas. É com o seu suor que você ajuda o seu próximo e demonstra o amor com atitudes ao seu próximo. Porém, nós devemos entender que o nosso maior esforço não deve ser essas coisas. O tempo que nós temos aqui, ele é apenas o preparo para a eternidade. Ele vai passar e nós precisamos entender isso. Como discípulo de Jesus, nós devemos viver essa vida movido pela eternidade, com os pés na terra, mas com os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso esforço na eternidade. Eu vivo aqui pensando naquilo que é eterno. Infelizmente, muitas vezes o que nós vemos são discípulos de Jesus, filhos de Deus, mais envolvidos com as coisas terrenas do que com as coisas eternas. Mais envolvidos com essa morada transitória do que com aquilo que realmente vai permanecer, do que com aquilo que realmente é importante. Nós nos viramos, nos voltamos e realizamos aquilo que é supérfluo e esquecemos de realizar aquilo que é o importante, que é o essencial, que é o eterno. Então nós precisamos adaptar. E nesses tempos onde nós refletimos, a pastora Tânia, nas devocionais aí de final de ano, ela falou uma grande verdades espirituais, e entre essas verdades estava que a virada do ano não tem poder em nada. O ano muda e na realidade você pode continuar sendo a mesma pessoa. O poder está em Cristo. Mas é importante os recomeços
porque pelo menos é um momento de nós refletirmos. Não que ela não tenha dito que era importante. Estou dizendo que o ano mudou e pode tudo continuar a mesma coisa. Não acontece nada de sobrenatural quando você vai lá, 9, 10, feliz ano novo. Você continua sendo a mesma pessoa. Porém, se você tem a sua vida nas mãos de Deus, um ano novo pode trazer coisas novas de Deus, porque é um novo ciclo, é um tempo novo de Deus para a sua vida. Então, o que você precisa pensar? O que você precisa desejar? Esse é um novo ano, então é o tempo de eu relembrar coisas importantes. Como na realidade, eu sou um cidadão do céu. O mais importante é que eu não sou um cidadão dessa terra. E a primeira coisa que eu quero então estar compartilhando dentro desse assunto com vocês é que a nossa pátria está no céu. Amém? A sua pátria, a minha pátria está no céu. Temos que ter essa consciência todos os dias que essa não é a nossa morada, para que nós não venhamos a ficar confortáveis demais. Porque muitas vezes o que o inimigo quer fazer conosco é deixar-nos confortáveis. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que o inimigo só traz prova, prova, prova. Na realidade, a provação, as tentações do inimigo, que ele usa isso também, mas muitas vezes nos faz lembrar de que ele está ali. E aí nós nos levantamos para nos opor a isso. E nós o repreendemos e nos levantamos contra ele. Mas muitas vezes, com muitas pessoas, ele usa outra estratégia. Ele vai como se afofando aí as almofadas. E você vai ficando numa situação tão confortável, que você não apenas se esquece de Satanás, como você também se esquece de Deus. E você é tão humano quanto eu. E eu tenho certeza que você ora muito mais no momento da provação do que no momento da bonança. Nós oramos muito mais, com mais vigor e mais intensidade no momento da tribulação do que no momento de que as coisas estão bem. Às vezes nós fazemos até campanha, eu vou orar porque Deus, Senhor, me ajude, eu preciso mudar essa situação. Mas dificilmente, pelo menos eu não vejo, não conheço na minha carreira cristã, no meu tempo de caminhada, uma campanha que foi feita de gratidão pelo milagre que a pessoa alcançou. Às vezes tem aquele momento, você ora 10 horas por uma bênção e agradece em 20 minutos. Deus, muito obrigado, eu estou muito feliz. Amém. Então, na realidade, muitas vezes o inimigo gosta de deixar-nos confortáveis, porque quando nós estamos confortáveis, nós pensamos que está tudo bem. E nós começamos a olhar aquilo, a força do nosso braço, e eu estou alcançando, estou conseguindo, está tudo tranquilo. Deus está me aprovando, quando na realidade pode não ser isso também. E nós ficamos ali. E aí nós precisamos lembrar, nossa pátria, ela é o céu. Nós devemos ter a consciência disso todo o tempo. Eu não posso ficar muito confortável aqui, porque na realidade aqui não é o meu lugar. Eu preciso entender que a minha pátria é o céu e é por ela que eu luto, é por ela que eu trabalho, é por ela que eu saio para guerrear. Eu sou um soldado de Jesus, então a minha luta não é nessa terra. A minha luta não é contra a carne ou contra sangue. Eu tenho que lembrar a minha luta qual que é. Preciso lembrar da minha missão. E é importante nós entendermos que a nossa pátria é o céu. E nós estamos nesse mundo de passagem, mas a nossa pátria é o céu. Olha o que diz lá em Filipenses 3:20. Você que está anotando pode anotar o 21 também e ler depois. Diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que a nossa pátria não é essa.
apesar de nascermos brasileiros, hoje aqui não tem nenhum estrangeiro, então apesar de sermos todos brasileiros, na realidade a nossa pátria é celestial. Amamos o Brasil, investimos no Brasil em oração, investimos os nossos recursos aqui no Brasil. Você paga impostos, querendo ou não querendo. O simples fato de você comprar uma lata de óleo, né? Nem é lata mais hoje em dia, né? Hoje em dia é garrafa lá, o de plástico, de óleo. Você está pagando os impostos, você está investindo nessa nação. Mas quando você investe nessa nação, você tem que lembrar que os seus olhos têm que estar na pátria celestial. Você precisa lembrar que na realidade o que você precisa investir são nas almas que estão no Brasil. Deus te fez um brasileiro nesse tempo, porque Deus deseja que você seja um missionário, um pregador, alguém que invista espiritualmente na vida de outra pessoa e que juntamente você tome essa pessoa pelas mãos e a leve para o céu junto com você. Por isso que você ocorreu de ser brasileiro. Você foi abençoado por ser brasileiro, para que você alcançasse os brasileiros desse tempo. É tudo desenhado, é tudo planejado. É um grande quebra-cabeça sonhado na eternidade. Assim como o nosso corpo, ele é complexo. Assim como o nosso corpo, ele é desenhado e planejado. E tudo funciona por uma causa, por um motivo e por uma razão. Assim também é o fato de você estar hoje, primeiro domingo do ano, em Londrina. Você poderia estar em vários lugares, mas Deus escolheu para que você estivesse aqui. Deus escolheu que você estivesse aqui agora ouvindo essa mensagem. E Deus, Ele não é um Deus aleatório. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que tem objetivo, que tem planos. E que por mais que nós pensemos, isso fugiu das mãos de Deus, dos planos de Deus, na realidade Ele está desenhando, escrevendo uma história através da minha e da sua vida, porque Ele tem propósitos. Então nós precisamos lembrar, Deus, eu sei que eu não sou um cidadão dessa terra, eu sei que eu sou um cidadão do céu, e eu louvo ao Senhor por isso. Muito obrigado, porque eu sou um cidadão do céu e que eu possa ser o seu representante aqui nessa terra. Entender que a nossa pátria é o céu e que nós estamos esperando Jesus. Nós participamos da ceia. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão viva que quando nós nos deparamos com aquilo que foi profetizado há vários e vários anos, nós podemos ver que está acontecendo hoje. Dá uma olhada no livro de Apocalipse, dá uma olhada no livro de Mateus, capítulo 24, você vai ver algo sobrenatural, de que tudo aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está acontecendo agora. E Ele tem falado isso por quê? Porque Ele está nos alertando que o tempo do regresso está próximo. As pragas que Jesus falou, elas estão acontecendo agora. O aumento da ciência. Meus irmãos, às vezes eu me espanto, eu fico chocado. Se você fazer um cálculo de 5 anos atrás e pensar em coisas simples, como o celular que você usava, como a internet que você tinha, como as coisas de tecnologia que você tinha até então, e observando hoje, a ciência, ela não está correndo, ela está voando. E Jesus falou isso, o conhecimento vai ser grande, mas mesmo assim o amor de muitos vão se esfriar. Jesus em breve vai voltar. Daniel 7 já havia profetizado esse tempo, versículo 13 e 14. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, alguém como filho do homem. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas e todos os povos e todas as nações
todas as línguas o servisse, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa tem que ser a nossa motivação todos os dias. Eu faço parte de um reino que é eterno, eu faço parte de um reino que é sobrenatural, eu faço parte de um reino que não vai passar, eu faço parte do reino que o vencedor está ao nosso lado, ele venceu por nós e ele nos faz vencedor, e isso tem que trazer alegria aos nossos corações. Viva na terra então como cidadão do céu, porém sem dupla nacionalidade. Muitos cristãos hoje estão caindo nos laços do diabo, e eles são cidadãos do céu, porém eles têm a sua dupla nacionalidade terrena. Ele é um cidadão do céu, porém quer ser ao mesmo tempo um cidadão da terra. Ele quer desfrutar dos privilégios de ser um cidadão do céu e quer desfrutar dos privilégios de ser um cidadão da terra. Porém, ele não quer os deveres e as obrigações de ser um cidadão do céu e nem da terra. Você está entendendo? Quando você tira a dupla nacionalidade, todos os benefícios como cidadão pertencem a você, daquela nação que você está inserida. Nós somos brasileiros, todos os benefícios para os brasileiros estão à nossa disposição, porque você é um cidadão do Brasil, você é um brasileiro. E muitas vezes as pessoas elas querem uma dupla nacionalidade. Eu quero pertencer ao céu e quero pertencer à terra. Eu quero ser um cidadão do céu, mas quero ser um cidadão da terra. De vez em quando eu falo a linguagem do céu, mas de vez em quando também eu falo a linguagem da terra. De vez em quando eu penso como Jesus por ser um cidadão do céu, mas muitas vezes eu estou pensando como um mundano porque eu quero ser um cidadão da terra. E eu quero te dizer que não há possibilidade. Ou você é um cidadão do céu, ou você é um cidadão da terra. O fato de você optar por uma nacionalidade, automaticamente te impede de ter outra nacionalidade. No reino de Deus é da mesma maneira. Você não pode fazer essa opção. Eu quero ter dupla cidadania. Então eu quero transitar entre o céu e o mundo, o céu e o inferno. Não existe isso. Ou você é cidadão do céu, ou você é cidadão da terra. E eu creio que você é um cidadão do céu. Só estou falando isso para te lembrar, para que você tenha uma consciência da sua cidadania, dos privilégios e dos deveres de ser um cidadão do céu. E a segunda coisa é justamente essa consciência de cidadania, a sua cidadania, ter essa consciência. Os homens e as mulheres de Deus em toda a Bíblia, elas tinham essa consciência. E eu quero deixar aqui o exemplo de Abraão. Abraão era um homem que tinha consciência de que ele era um cidadão do céu. E por isso ele viveu em tendas. Porque ele falou, eu não vou investir os meus recursos nessa terra. Aí as pessoas podem pensar, Abraão vivia em tendas porque Abraão era um nômade e pobre. Totalmente enganado. Abraão era riquíssimo. Abraão era multimilionário na época. Ele tinha gado, muitos bens, ele tinha ouro. Mas sabe o que ele fez? Ele fez a opção para que ele lembrasse da sua cidadania. Ele falou, eu não vou construir casa para mim, porque eu não sou dessa terra. E ele viveu toda a sua vida em tendas. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus 11, versículo 8 em diante. E pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Pela fé Deus mandou ele sair e ele saiu. Porque ele falou, não importa para onde eu vá, porque no fundo eu sou um cidadão do céu. Pela fé ele peregrinou a terra da promessa, como em terra alheia. Habitou em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele sabia que ele era um cidadão do céu. Ele tinha essa convicção. E ele tinha essa consciência de cidadania,
e ele transmitiu isso para os seus filhos, que também foram ricos, transmitiu isso para Jacó, para Israel, que também era rico. Eles tinham essa mesma consciência, e eles eram herdeiros das mesmas promessas, porque Abraão aguardava a cidade em quem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Prestou atenção? Porque Abraão aguardava a cidade que seus fundamentos são construídos pelo arquiteto e construtor, que é o próprio Deus. Consciência de cidadania. Eu não, mesmo sendo rico, eu vou viver em tendas. E todos os dias, ao despertar, todos os dias ao ir dormir, todos os dias ao entrar em casa para me alimentar, eu vou lembrar que eu não tenho uma terra nesse lugar, que eu não tenho uma casa, que eu pertenço a outra nação, que eu pertenço ao céu, porque eu sou um cidadão do céu. Nós precisamos ter a mesma visão, essa visão clara da nossa cidadania eterna, da nossa cidadania celestial, de que na realidade nós vamos habitar a Nova Jerusalém. Abraão, ele tinha essa consciência. Ele viveu há mais de 1000 anos, há mais de 4000 anos atrás. E ele tinha essa consciência que, infelizmente, muitas gerações de cristãos têm se esquecido de que na realidade é um cidadão do céu. Para terminar, você é um cidadão do céu com status de embaixador. Quero dizer algo para vocês. Vocês são cidadãos do céu, mas com status de embaixador. Como filho de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, você é um cidadão do céu, mas você não é um cidadão comum. Como se no céu houvesse cidadão comum, mas Deus, ele deu a nós o status de embaixador. E eu gosto muito dessa questão dos embaixadores, porque a embaixada no país não é a nação aonde ela está colocada. Por exemplo, a embaixada da Arábia Saudita no Brasil, a embaixada de Israel, a embaixada da Espanha, dentro da embaixada é Espanha. Dentro da embaixada dos Estados Unidos é Estados Unidos. Se alguém se refugiar lá dentro e o embaixador falar, você pode ficar aqui, o exército brasileiro não pode entrar na embaixada, porque ele não tem autoridade sobre aquele lugar, porque aquele lugar ali não pertence à nação aonde está inserida. Isso é algo grandioso. Inclusive eu gosto do fato de que o próprio carro da embaixada, do embaixador, também não é a nação que ele está. Quando o embaixador ele entra no carro oficial e ele está andando pela rua, aquele carro, ele não é o Brasil. Aquele carro é a nação que ele está representando. E se alguém fizer algum atentado, alguma coisa contra aquele carro, ele não está fazendo um atentado ao embaixador. Ele não está fazendo um atentado à nação, por exemplo, ao Brasil. Ele está fazendo um atentado direto à nação que aquele embaixador representa. Isso é uma afronta. As embaixadas, elas precisam ser respeitadas como nação, que é o que realmente elas são. E aí Jesus, ele fala para nós, vocês são embaixadores de Cristo. Aonde vocês estão? Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5, 20. Porquanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Ele. Olha que interessante, o que o apóstolo Paulo está falando para nós? Vocês são embaixadores do céu, e aquilo que vocês falam, deve ser aquilo que Deus ele está falando. Aquilo que você fala representa a sua nação.
E olha o perigo, porque muitas vezes nós não estamos vivendo aí numa dupla cidadania e estamos falando coisas da cultura dessa terra, quando o que nós deveríamos falar são coisas da cultura celestial. E o que o apóstolo fala, quando você fala, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Porque o presidente fala para o embaixador: olha, vai e fala isso para essa nação. E quando o embaixador está falando, a nação aonde ele está inserido entende que não é o embaixador, que é a nação. Eles entendem que o posicionamento é o posicionamento da nação. E Jesus, ele está falando: vocês são os meus embaixadores. Então, quando vocês falarem, vocês não estão falando por vocês, vocês estão falando pela nação. Ou se vocês estão falando por Cristo. É como se nós estivéssemos ali fazendo apelo: olha, se arrependam, se reconciliem. E quando nós estamos falando isso, não estamos falando por nós mesmos, mas estamos falando como o próprio Deus. É Deus falando através de nós. Porém, uma coisa nós devemos entender: nós falamos, Deus fala por nosso intermédio quando nós falamos a palavra de Deus. Quando você está falando as suas groselhas, isso aí, você não está sendo o representante fiel da embaixada de Cristo. Na realidade, você está trazendo vergonha para a sua nação. Celestial. Como embaixadores, então, nós não devemos amar as coisas desse mundo. O nosso coração deve estar nos céus, o nosso tesouro deve estar nos céus. Pois onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Lá em Mateus 6, 19 e 21, diz isso, que o seu coração vai estar aonde os seus pensamentos, aquilo que você fala, o seu tesouro, aquilo que você dá importância, vai estar onde está o seu coração. E a pergunta que o Espírito Santo faz hoje é: onde está o seu coração? O seu coração está nessa terra, ou o seu coração está no fato de você entender que é um cidadão dos céus, que a sua pátria não é aqui e que você é um embaixador de Cristo? Você tem entendido que você é um embaixador de Cristo? A importância que você tem por ser um embaixador de Cristo, como embaixador de Cristo, a missão de transformar a sociedade pecadora através do poder do Evangelho é nossa. Jesus começou a missão há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás. Jesus começou a missão de transformar a realidade natural e transformar para a realidade sobrenatural, e trazer as pessoas que estavam no pecado, as pessoas que estavam nas trevas, para a maravilhosa luz. Essa foi a missão de Jesus aqui na terra. Através do sacrifício dele, que lembramos hoje através da ceia, nós lembramos que temos acesso ao céu. Só que esse acesso, nós devemos lembrar que somos aqueles que transmitem, que assim como Deus enviou o Filho nos enviou para completar a missão. E a pergunta é: como nós estamos realizando essa missão? Será que nós temos lembrado que somos cidadãos do céu? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é soprado sobre as nossas vidas, ele é soprado com um objetivo, para que nós possamos cumprir a missão como embaixadores. É o selo, é o que nos garante que somos embaixadores, representantes do céu, e por isso nós devemos fazer a vontade de Jesus, a missão que ele começou. Nós precisamos entender que é necessário nos preparar. Estamos começando o ano e nós precisamos ser movidos pela eternidade. O seu pensamento não pode estar aqui nessa terra. O seu pensamento tem que estar no céu. Você vive nessa terra se preparando para estar no céu. Você estuda nessa terra porque você precisa transmitir o céu para aquelas pessoas
que trabalham naquela mesma situação. Por exemplo, a professora, ela se prepara, não apenas para ser uma professora e ensinar. A professora, ela precisa se preparar, porque ela tem a mente no céu. Ela precisa transmitir o reino de Deus para os alunos. Ela precisa, de alguma maneira, transmitir o reino de Deus para os seus pares, para os professores, para os funcionários. Ai, mas eu trabalho numa escola que não pode falar, mas o evangelho não precisa ser pregado com palavras. O evangelho tem que ser pregado com ações. Ah, mas eu estou nessa terra e para sobreviver nessa terra eu preciso trabalhar no comércio, eu preciso trabalhar costurando, eu preciso trabalhar em diversas áreas. E todas essas áreas Deus tem te colocado ali com um propósito, para você ser um embaixador do reino de Deus, para você cumprir a missão, e o tempo todo lembrando, pensando que você está ali, com os pés na terra, mas o seu coração, o seu pensamento está no céu, porque você é um cidadão do céu. Você é movido pela eternidade. Que esse ano você possa ser movido por esse princípio na sua vida.